É, deixa eu clicar aqui, eu não entendi. Isso. Boa noite, um prazer receber vocês, né, na nossa casa virtual. E é sempre muito gostoso estar conversando, né, com as pessoas e a gente poder ampliar aqui a possibilidade do encontro, né, sendo virtual. Bem, eu sempre começo perguntando para as pessoas qual é a expectativa delas, né? O que trouxe a pessoa aqui para assistir a palestra, né? O que fez com que vocês dessem uma paradinha às 8 da noite e fossem buscar escutar esse assunto. Então, assim, gostaria de ouvir algumas pessoas primeiro, depois, Eduardo, eu falo um pouquinho da jornada. Estou esperando um pouquinho para ver mais gente aqui chegando. Tá? Quem pode me dizer qual é o interesse aqui na jornada? Na jornada, não, desculpe, na palestra. Eu posso... Desculpa. Pode falar, Rô. Pode falar você, depois eu falo, vai, pode ir. Escutar você, Eliane, sempre é muita troca, muito conhecimento, sempre agrega demais, não só você, mas todos os profissionais do contato, né? Nós sabemos como é a formação do contato, eu faço formação no contato, então eu posso dizer com muita propriedade o quanto é um trabalho muito profissional, muito bem cuidado e que atende muito às minhas expectativas. E esse tema é um tema que eu acho que é atemporal, né? Que interessa a mim, particularmente, eu acho que sugere interesse de todo mundo, né? É um tema sempre muito presente e atemporal. Então, estou muito curiosa como você vai desenvolver esse tema. Eu acho que, com certeza, eu vou sair daqui bem, com muito mais, bem nutrida de informação, de conhecimento e de troca. Rosângela. Okay. Tá, então eu vou. Bom, para mim é sempre bom, né, refletir sobre esse tema, né, estar aqui com você, ouvindo sobre isso, né, porque assim, durante muito tempo na minha vida, né, eu fui assim, eu achava que era autora e eu era espectadora, sabe? E assim, hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, eu estou escrevendo uma nova história. E está sempre me lembrando, e com você me lembrando sobre isso, melhor ainda. É um prazer estar aqui, tá? Obrigada. Coisas do online. Espera aí que eu vou retirar um gato do recinto aqui. Um gato bicho mesmo. Pronto. Já vão vir buscar aqui um felino. Mas, então, alguém mais? Eu gostaria de falar também. Eu acho que eu sou o contrário da Rosângela. Ela disse que durante muito tempo ela pensou que ela fosse autora, mas ela era espectadora. Eu hoje me considero autora, mas eu falei assim, como a Eliane sempre surpreende a gente, vai que eu acho que hoje eu sou autora e de repente estou enganada, como a Rosângela estava no passado, né? Então estou assim, curiosíssima também, super animada para ver. Alguém mais? Posso falar? Pode. Bom, eu como iniciei a formação agora, né? Eu sou encantada com a Gestalt, então qualquer tema que eu possa ter oportunidade de eu te ouvir falando, eu quero estar atenta a isso. Então, eu sempre aprendo com as suas falas e elas sempre vêm bem assim, entram dentro de mim, né? Assim, vai bem lá no fundo.
Então, é um tema que chama bastante a minha atenção, acho que de todo mundo, para a gente se descobrir a cada dia mesmo, né? E como, assim, é bem o meu início na Gestalt, eu acho que qualquer tema que venha falar dentro dessa abordagem, para mim sempre vai ser muito bem-vindo. Por isso, então, que eu sempre procuro estar ouvindo. Obrigada. É ele aqui, ó. Já vieram me socorrer aqui para levar o bichão. Sim. Alguém mais? Ok. Bom, gente, então, esse encontro de hoje tem uma dupla finalidade, né? Uma que é, de fato, a palestra, que tem um tema, em que a gente vai falar sobre o assunto, e que o objetivo desse encontro, né? Não tão palestra, mas esse encontro, é da gente poder refletir sobre o tema. Então, a minha proposta hoje é uma proposta de que vocês possam refletir sobre o tema, né? Então, é menos o que eu vou dizer sobre o tema, mais o que vocês podem refletir sobre ele, né? Bom, também o outro objetivo dessa palestra é fazer o convite para quem, quem já é do contato sabe disso, mas quem não é o convite para a nossa jornada, que vai acontecer dia 21 de abril, depois de 2 anos. É uma jornada presencial. Os trabalhos estão maravilhosos, os trabalhos não são só para psi, os trabalhos também são para leigos, né? As 21 pessoas de também maio. vão... Hã? 21 de maio. É 21 de maio, o que eu falei? 21 de abril. Oh, meu Deus do céu, estou voltando o tempo. Obrigada, Kátia, obrigada. Dia 21 de maio, então, para vocês, e eu nem sei se eu gravei um vídeo de divulgação falando abril ou maio, mas maio, né, 21 de maio, tem todas as informações no site do contato. O Eduardo depois vai botar aqui, né, a divulgação na telinha aqui para a gente. Então, são trabalhos muito legais. Esse ano a gente está homenageando, de alguma forma, as artes, porque nós estamos saindo desse período tão difícil, né, que é o período desses 2 anos aí de pandemia. E nesses 2 anos, tanto o trabalho dos psicólogos quanto os trabalhos dos artistas foram muito importantes para a saúde mental das pessoas, né? Para a preservação da saúde mental das pessoas. Então, nada mais justo do que essa primeira jornada de pós-pandemia, né? Seja uma homenagem e mostrando como é que as artes estão presentes no dia a dia do nosso trabalho, né? Como nós usamos os recursos artísticos dentro do nosso trabalho. Então, quem for psi vai aprender com as oficinas, com as palestras, com o minicurso, né? E quem não for psi vai aproveitar para um desenvolvimento pessoal que vai ser muito bom, muito importante, vale muito a pena, né? Então, divulgação no site do contato, tem toda a programação para quem tiver curiosidade de ver, tem uns comentários sobre o que vai ser apresentado em cada trabalho. Então, espero vocês lá nesse encontro. Então, vamos lá para o nosso trabalho de hoje, né? Eduardo, coloca a capinha, né? Então, a capinha quem é você, um autor ou um espectador da própria vida. Esse tema é um tema
mesmo que ele não apareça com esse nome no dia a dia dos consultórios, né? Isso trazido pelo cliente ou observado pelos terapeutas, é um tema recorrente, é um tema que está sempre aparecendo, né? Da gente observar até que ponto as pessoas se apropriam da própria história, né? Até que ponto as pessoas conseguem entender que elas podem construir a própria história, que elas podem ser criadoras da própria história, e não apenas um observador passivo ou uma mera criatura, ao invés de ser um criador. Vamos, Eduardo? Próximo. Então, eu fiquei imaginando, pensando, né, como começa essa história de ser a criação, ou ser o espectador, ou ser a criatura. Eu fiquei pensando no pão, né? Nós somos semelhantes, né? Nós não somos iguais, mas nós somos semelhantes a um pão. Então, o que faz a qualidade do pão, pensando em termos de como começa a história do pão, né? A história do pão começa com uma boa massa, né? Uma boa massa, ela tem um bom fermento, ela tem uma boa farinha, né? Então, ela tem algumas potencialidades que fazem com que a gente espere que esse pão seja um pão de qualidade, né? Se a gente pensar na nossa vida, a gente vai pensar como é que a gente chega no mundo. A gente chega no mundo potencialidades, a gente chega no mundo possibilidades. E assim como o pão, o que vai, a forma final, né, desse pão, vai depender do quão cuidadoso, né, o quão competente for o padeiro, né? Então, o padeiro vai manipular essa massa, o padeiro vai dar forma, o padeiro vai colocar esse pão no forno. Então, se ele for um padeiro desatento, ele pode preparar uma forma bem bacana, mas deixar queimar no forno, né? Então, nós somos muito parecidos com o pão nesse sentido. Nós chegamos no mundo com a possibilidade, com a potencialidades, e o nosso ambiente próximo, de alguma maneira, vai dar uma forma, né? A nossa primeira forma é uma forma que o ambiente nos molda, como um pão, e como um pão moldado pelo padeiro, nós podemos variar de forma, e mesmo um pão da melhor qualidade potencial pode ficar estragado no forno se o padeiro não tiver cuidado com o tempo do cozimento, né? Então, são esses fatores que vão fazer com que a gente se transforme nesse pão gostoso, né? Nesse pão nutritivo. Mais outro. Então, moldar o pão é uma forma de arte. Assim como toda obra de arte envolve a moldagem de uma matéria, né? Então, toda arte envolve o trabalho de um criador em cima de um material, ele dá forma a esse material. O material chega com a potencialidade e o artista molda, né, dá forma para essa potencialidade. Mais outro, Eduardo. Quem é a obra de arte? Quem cria essa obra, né? Nós não somos um pão,
totalmente, né? Essa imagem do pão é uma imagem de semelhança, mas nós não somos iguais ao pão. Por quê? Porque nós somos uma massa que pode continuar ao longo de toda a nossa vida sendo moldada, né? Nós não ressecamos a massa e nunca mais ela tem forma. Não, ela continua. Nós somos sempre uma massa com possibilidades de moldar. Mas quem cria essa obra? Né? Quem é o artista dessa obra? Somos nós ou uma pessoa? No início da nossa vida, eram outras pessoas. Mas, depois que nós crescemos, nós podemos nos tornar o artista que vai moldar essa obra. Outro, Eduardo. Bom, então, vamos lá pensando um pouco, né, ajudando um pouco na homenagem da nossa jornada. A primeira pergunta é: quem esculpe essa forma? Né? Se a gente começa com potencialidade e inicialmente alguém esculpe, quem esculpe? E depois a outra pergunta: o que é ser uma escultura? Eu já falei, né? Vou repetir. No início da nossa história, alguém molda a nossa matéria, mas algumas pessoas elas vão para a vida acreditando que ou elas são uma obra fechada, né? Ou elas acreditam que elas mesmas não têm condição de serem os artistas da sua forma, né? Então, quando a gente ouve falar, né, a síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu cresci assim, isso é uma pessoa que ela acredita que a forma dela é uma forma acabada, que ela não tem possibilidade de criar uma nova forma, de agir sobre essa moldagem inicial da vida dela, né? Então, como nós somos sempre uma massa a ser moldada, a gente vai precisar escolher quem vai moldar, sou eu ou eu vou deixar que, durante a minha vida inteira, alguém molde a minha forma. O que significa moldar a forma? Moldar a forma, alguém que escolhe como eu me mostro para o mundo. Eu me mostro como a criança, eu me mostro como um idoso, eu me mostro como uma escultura retorcida. Como eu me mostro? Eu estou seguindo, tá, gente? Mas se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar, é livre para isso, tá? É um momento interativo. Bom, quem pinta a paisagem? Como é ser um elemento da paisagem? Então, imagine você nas duas posições. Você na posição de quem cria a paisagem e você na posição de ser um elemento da paisagem que alguém criou. Se não estiver claro, gente, vocês podem perguntar, tá? Eliane, estou adorando. Estou aqui super reflexiva. Não. Obrigada. Estou perguntando se, de repente, assim, eu estou usando uma linguagem muito metafórica,
né? E, de repente, pode ser que alguém queira que especifique melhor, né? Então... Eliane, quando você falou na escultura, me veio uma questão sobre o barro, né, que eu já ouvi algumas vezes, fala muito porque a gente tem formado do barro, do pó da terra, e o barro ele pode ser amolecido, né, com água, né, com lágrima, mesmo no sofrimento você tem a possibilidade de amolecer de novo aquele barro que endureceu. Então, quando você fala da escultura, me veio essa questão de uma forma de barro, mas que o sofrimento pode me endurecer, mas, ao mesmo tempo, se eu permitir, eu posso me moldar por causa da água, né? E aí eu me lembrei de lágrima, também muito no metafórico agora, mas me veio essa questão, que o barro pode ser amolecido com a água, né? Sim, sim. Né? Então, é preciso duas coisas. Primeiro, as pessoas acreditarem na possibilidade de mudar. Segundo, as pessoas acreditarem que elas podem ser responsáveis por essa mudança. Né? Porque uma vez que a nossa moldagem inicial não é dada por nós, não é feita por nós, todo mundo, em algum momento, corre o risco de acreditar que nós somos uma obra, simplesmente. Nós não somos o Criador. Então, o que é ser o elemento de uma paisagem? Né? O elemento de uma paisagem, ele é só uma parte que compõe a paisagem. É uma árvore, um rio, uma pessoa, seja lá o que for, mas é algo que faz parte de uma cena que já está fechada, né? Uma cena que foi criada por outros. E o lugar dessa pessoa é apenas fazer parte dessa paisagem. Quem escreve a sua história? Qual é o tema da sua história? Né? Todos nós temos temas na nossa história. Né? Ninguém deixa de ter um tema para a sua história. Nós podemos ter um tema alegre, um tema triste, um tema feliz, um tema de traição, né? Como são as histórias. Né? Se a gente olhar os diversos tipos, os diversos estilos de literatura, a gente também vai encontrar correspondência da vida das pessoas. Né? São dramas, comédias, relatos da história de outros, biografias de outras pessoas. Qual é o tema? Você pode ter uma ideia de qual é o tema da sua história? O filme, né? A nossa história também se parece com um filme. No filme da sua vida, você é o protagonista, o coadjuvante ou é o figurante? Né? O protagonista é aquela pessoa que ocupa o lugar central da história. É aquela pessoa que tudo que está na história está, de alguma forma, ligado ao protagonista. O protagonista é o fio condutor da história. O coadjuvante é aquele que acompanha o protagonista. É um convidado para a história. E o figurante é aquele que dá uma passadinha de vez em quando, não tem fala, não tem... Quando tem uma fala, é uma fala muito curta. Ele dá enchimento à cena, vamos dizer assim. Mas
ele não cria sentimentos, ele não cria emoções dentro da cena. A sua imagem, ela é nítida ou ela é uma montagem de recortes de alguém? Aquilo que eu mostro que eu sou aquilo ou uma montagem, né? A gente fala muito de como as pessoas querem aparecer, né, nas mídias, como elas querem aparecer no Instagram, né? Então, às vezes, a gente olha e vê assim, quem é essa pessoa, né? Essa pessoa que ela parece que ela é toda composta de pedaços daquilo, das manchetes, né? Daquilo que faz sucesso, né? Daquilo que é visto que é bacana, que é legal para ser olhado, mas você não consegue perceber exatamente quem é essa pessoa que está ali, né? Falta espontaneidade, é algo todo composto, né? Composto de ideias, de valores, de imagens que são de outras pessoas, não são dela própria. Outra pergunta, né? Ficou faltando uma interrogação ali. Você emite sons ou silencia? Você diz, fala, canta, diz sim, diz não, diz eu quero, ou você não diz nada, né? Você é surda, surdo, né? É muda, é mudo. A sua vida é uma vida de silêncio ou sua vida é uma vida de sons? Você dança ao seu ritmo ou o ritmo dos outros? Se imagine na vida dançando, né? Imagine um ritmo que você gosta de dançar. E imagine como é que você vem dançando. Você vem dançando o seu ritmo ou você vem dançando o ritmo que os outros impõem para você dançar? É claro que não significa que você tenha que seguir na vida impondo o seu ritmo aos outros, né? Não se trata disso. A questão é o quanto você não presta atenção no seu ritmo, o quanto você simplesmente se deixa levar pelo movimento dos outros. A sua vida tem poesia ou apenas banalidades? Você fica feliz. Hoje eu escutei de uma pessoa dizendo que da que ele foi no Dia das Mães, ele queria levar a filha para comprar um presente para a mãe. Então ele falou, né, para a mulher que ia sair com a filha para eles escolherem um presente para o Dia das Mães, né? Então a observação da mulher foi: mas nesse shopping que vocês vão não tem o que eu quero.
né? Então, assim, era uma criança que ia ajudar a escolher, né? Então, era uma coisa tão, né, tão sem poesia, tão sem delicadeza, né? A poesia, quando a gente fala, não é poesia simplesmente o verso, né? É a delicadeza, é a amorosidade, né? Disso que a gente fala quando tem poesia, né? Quando tem carinho. Então, muitas vezes as pessoas vão deixando de lado essa poesia, né? Essa amorosidade, essa delicadeza, e pensam só naquelas coisas, na realidade crua como ela é. Então, se eu vou ganhar um presente, esse presente tem que ser, sei lá, um tênis, tem que ser uma bolsa, né? Não pode ser o que uma criança de 3 anos, 4 anos, gostaria de me dar, né? Então, essa pessoa, ela, de alguma forma, está abolindo a poesia da vida dela, né? As pessoas que não conseguem, em momento algum, se deliciar com um vento da praia, né? Porque não vale só o vento da praia, tem que ser um passeio de barco, né? Não vale olhar uma paisagem, né? Você tem que ser uma paisagem que você tenha que viajar para olhar uma paisagem. Então, isso vai mostrando a falta dessa poesia na vida. Onde está a sua alegria? Essa é a grande pergunta, né? Onde foi parar a sua espontaneidade? Ela está aí com você ainda? Ou ficou em algum pedaço aí da sua história, parada aí, né? Esperando ser resgatada para voltar de novo para a sua vida? E isso é uma pergunta, porque muitas vezes as pessoas começam a colocar a fonte da alegria dela nos outros. Então, isso é uma pergunta, parece simples, mas é uma pergunta muito profunda, né? Onde está a sua alegria? Sua alegria está em você, nas coisas que você curte, ou está nos outros? Ou você não consegue enxergar alegria em você que não esteja imediatamente relacionada a um outro? Ok? Vamos abrir aqui, Eduardo. Vamos visualizar em tela grande. Agora eu queria ouvir as pessoas, né? Ficou todo mundo mudinho, congelado. Eliane, Ai, então, eu só queria fazer uma pergunta sobre a parte que você falou do filme. E aí você fala sobre a gente ser protagonista, ou coadjuvante, ou figurante. isso. E aí aí tudo bem, você vendo numa visão geral da vida, né, como você é na sua vida, você pode pensar de alguma maneira, mas em cenas específicas, é como se você, mesmo quando naquela cena você não fosse protagonista, porque, por exemplo, vamos supor, sei lá, um casamento de um filho, né? Não é naquele momento, não é uma cena, né? É um momento todo, mas aí você, como protagonista do seu papel inferior naquela cena, entendeu? Ou se Sim, você não é o coadjuvante protagonista na história do filho, é o na protagonista na história do história filho. dela. Sim. Então, isso que eu queria falar, que eu fiquei com essa sensação, tipo assim, na história toda, tá, eu me sinto de uma forma, mas aí em alguns momentos eu pensando, devendo, não, nessa parte eu não estou me sentindo muito protagonista, mas é mais na sua história, né? Sim, quem é protagonista na vida de todo mundo é um narcisista.
Tá. Que ele quer ser o protagonista na história de todo mundo. Não é assim. Quando a gente fala do protagonismo, é na minha história, né? Eu preciso ser a pessoa mais importante do meu filme, do filme da minha vida. Não significa que eu, em alguns momentos, não seja coadjuvante se eu estou falando da história do outro, né? Que eu seja coadjuvante, mas da minha história eu preciso ser o protagonista. Sim. É porque também eu acho que o exemplo não foi muito feliz, mas eu acho que até na sua própria história, não sei, um momento assim de nascimento de um filho, né? Uma coisa assim que é quase que você mesma não importa. Mais ou menos. A escolha de ter um filho já faz da pessoa a protagonista, né? Eu entendo. Quando a gente tem um filho, principalmente quando é o primeiro filho, a gente ganha um lugar de protagonista como mãe. Não quer dizer que a gente está desvalorizando o lugar do outro, né? Mas eu sei que na minha relação com meu filho, eu sou mãe. Então, o meu lugar de protagonista é o lugar de mãe. Eu não posso ter um outro lugar ali. Uhum. Eliane. Interessante, até porque o filme feito de um artista só de um protagonista, é um monólogo, né? E vai ficar bem chato, porque no filme você precisa de protagonista até para interagir com você. A gente não é ser único, né? Sim. E cada um tem o seu lugar. Podem ter mais de um protagonista. Tem o mocinho, simples, o mocinho e a mocinha, o bandido e a bandida, que são os dois antagonistas, mas você precisa de inter-relação, né? E cada um no seu espaço. Aí, se você for pensar no filme, pensar em cenas, talvez em determinadas cenas tenha outro protagonista. Né? Se a cena está falando do casamento do filho, é outro protagonista, é o filho e a nora. Mas se está falando da cena da mãe como mãe do filho, ali ela é protagonista. Como ela está se sentindo, como ela está agindo, como ela está se vestindo, naquela cena, ela fica, então, a protagonista. Mais ou menos isso? Deixa eu dar uma esclarecida aqui, né? É que a gente acaba, quando comenta isso, acaba olhando como se fossem situações concretas da vida. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma atitude frente à vida. Né? Como é que eu me vejo frente à vida? Né? Como é que eu me olho nas escolhas que eu faço, nas decisões que eu tomo. Não são exatamente as situações concretas do dia a dia, como eu falei, né? Se eu quiser ser protagonista o tempo todo, nas situações concretas da vida, eu sou narcisista, né? Isso não existe, mas eu preciso. Isso vem para um conceito que a gente fala muito em Gestalt, que é da responsabilidade. Né? Eu escolho a minha vida, né? Eu esqueci agora qual é o autor que fala isso, né? Só eu posso pensar meus pensamentos, sentir meus sentimentos, só eu posso me sentir. Então, do protagonista, eu estou falando nesse sentido, só eu posso me sentir. Ninguém mais pode sentir o que eu sinto exatamente. Né? Ninguém pode viver a minha vida no sentido de como eu me sinto dentro da vida. Então, é nesse sentido que eu falo do protagonismo, né? Não nas situações concretas, que nas situações concretas a gente, no dia a dia, né, da nossa vida, a gente vai alternando. Em algum momento, né, em algum momento aqui eu sou protagonista, em outros momentos aqui quem está me falando passa a ser o protagonista, os que estão só observando, né, ocupam outro papel. Então, não é das situações concretas do dia a dia, que é o que a gente mais se preocupa como um processo terapêutico, né? A gente
convidar a pessoa a olhar as atitudes dela frente à vida dela. Como é que ela se vê? O que ela faz com ela? O que ela escolhe fazer? Ela não pode atribuir isso a ninguém. Né? Quando eu falo do protagonismo, é nesse sentido. Eu não posso deixar que as pessoas escolham por mim, que as pessoas decidam por mim. Se eu escolho, aí eu depois não posso reclamar, né? Porque eu escolhi, né? O Sartre, escolher, não escolher também é uma escolha. E chega a ser má fé quando você coloca quando você joga para outra pessoa, quem quer que seja, ou até mesmo para Deus, o direito dessa escolha. Né? Você não assume a responsabilidade e aí você pode culpar quem você quiser. Isso. Acho que isso do protagonista é muito mais sobre a autenticidade do que sobre a função em si, né? Não é sobre estar, eu acho que é mais sobre ser, de fato. Isso. Eu acho que isso é algo muito presente, né, nos consultórios, né? Quando a gente recebe um cliente com queixas, mas que ele realmente não se dá conta do nível de responsabilidade dele, da sua própria mudança, né? E talvez até, se ele sabe disso, ele até prefere que não fosse assim, né? Porque é menos responsabilidade que ele tem no seu próprio processo, né? Acho que isso é bem, bem importante, né? Você ressaltar e levar a consciência do seu compromisso, da sua responsabilidade no seu processo de mudança, né? Isso. Volta um pouquinho de novo no Sartre, né? Apesar de eu não ser uma fã incondicional do Sartre, mas são as falas que estão vindo, né? Não importa o que fizeram de você, e sim o que você faz com o que fizeram de você. Né? Isso é o protagonismo, senão a gente passa a vida culpando pai, culpando mãe, né? Culpando todo mundo que está em volta pela nossa história, pela criação, né? Continuidade da nossa história. E na outra ponta, achei bem importante quando você fala que o narcísico é aquele que se coloca no lugar de protagonista na história do outro, né? Isso eu lembro de uma cliente que ela estava triste porque a nora havia perdido, né? A gestação tinha sido interrompida com um aborto. E ela começou a falar, eu acho que isso aí foi Deus me castigando porque eu estou brigando com todos os meus irmãos. Me veio essa história, né, dessa cliente que é como se ela quisesse roubar a dor da própria nora, colocando-se na dor dela, né? Calma. Uhum. Me veio muito isso quando você falou do narcisista se colocar como protagonista na história do outro, né? Que também é bem neurótico, né? Bem disfuncional também. Saindo do protagonismo, uma fala que falou muito para mim foi a questão da poesia ou da banalidade. Eu fiquei pensando quanto, assim, o Dia das Mães, a escolha de um presente útil. Não sei se pelo pragmatismo, né, que a gente está vivendo e pela dificuldade, a carestia que a gente vive aqui no país, assim, eu me peguei pensando, né, e fiz uma autoanálise que se eu tiver que comprar alguma coisa, talvez eu abra mão da poesia para comprar alguma coisa que esteja precisando. Pensei até na minha mãe, né? No caso, está precisando de um tênis, eu não vou levar uma flor, já que eu posso comprar um tênis. Então, quantas vezes eu me pego fazendo isso, abrindo mão da poesia pelo pragmatismo, para gastar um dinheiro numa coisa mais útil, e quanto que eu estou perdendo, né? Essa fala foi que ficou mais latente para mim aqui. Porque não necessariamente o que é poesia é inútil. Né? Ele só não pensando no nosso dia a dia, ele só não é comercial. Né? A gente está, a maioria das turmas agora ainda passou os natais, né? Os nossos finais de ano, né? Ainda dentro da pandemia, né?
mas um dos presentes mais bonitos foi que, como durante a pandemia a gente não podia encontrar as pessoas para dar um presente material, eu achei muito legal a gente... cada um teve que criar um presente que a gente pudesse entregar virtualmente para o outro, né? Então, foram vídeos, foram poesias, né? Coisas que tinham a ver com a própria pessoa. Então, O resgate da poesia mesmo. Isso. Então, das pessoas poderem ter um presente que fosse feito só para elas, ainda que o presente, a gente já fez isso em outros momentos, ainda que o presente fosse um presente material, aquele presente tinha que ter a cara da pessoa. O que você fez para o presente ter a cara da pessoa? Então, não é simplesmente você fazer ok, a gente pensa, né, em família, realmente é complicado comprar presente para todo mundo, né? Tem uma expectativa, então, bora escolher o que é, mas é um risco, né? Que a gente acaba ficando impessoal. Talvez resgatar um valor sentimental das coisas e não um valor de utilidade, de pragmatismo, de alguma coisa que a pessoa esteja precisando, porque eu não sei quando que eu caí nesse lugar e que o presente tem que ser alguma coisa que a pessoa esteja precisando, e não alguma coisa que seja poético, alguma coisa que tenha valor sentimental, que fale alguma coisa, né? Sim, é alguma coisa que eu tenho que olhar. Sim. Mas... Eu queria fazer um comentário, Eliane, nessa frase que você trouxe do Sartre, porque assim, eu estou começando na clínica, mas uma coisa assim que tem me impressionado bastante, eu já estive nesse lugar, é essa coisa da pessoa não se dar conta de como que ela é responsável, que mesmo não escolhendo, ela escolhe, e isso determina um pouco do que ela passa, dos problemas que ela tem. Aí você falou essa frase do Sartre, me veio assim à mente 2 exemplos que a gente tem públicos. Um é do Viktor Frankl, que é da abordagem humanista existencial, que mesmo no campo de concentração ele falou assim, não, eu não vou morrer. Quer dizer, ele assumiu de uma tal maneira o protagonismo da vida dele, do futuro dele, com uma decisão. E aí ele disse assim que outros que ele viu morrerem simplesmente porque se entregaram, desistiram de lutar e acabaram com isso morrendo. E o outro exemplo que me veio à cabeça com essa frase foi o Nelson Mandela, que mesmo preso, mais de 20 anos preso, ele foi o protagonista da própria história. E depois de liberto, assumiu a presidência, né, da África do Sul. Então, assim, não há limites quando a pessoa, de fato, ela se percebe como sendo protagonista da história da própria vida. Isso abre uma série de possibilidades para a pessoa se situar ali dentro. Agora, é mais comum, pelo menos eu tenho visto isso, essa coisa da vitimização, que também é escolha de um papel, né? Papel difícil, uma pessoa escolhe ser protagonista, sei lá, não sei nem se isso seria o correto, mas se coloca ali no papel de ser sempre vítima e o outro que é responsável pelos meus problemas, né? Não sei bem se vitimização seria um protagonismo às avessas, né? Não sei. A escravizaura era protagonista, né? Mas ela sofria pra caramba. Você pensar, sim, é uma protagonista vítima, né? Talvez seja por aí. Mas não necessariamente o protagonista tem que ser vítima, né? Ele tem que se apropriar. Talvez esse seja, dentro do trabalho terapêutico, talvez esse seja o pontapé inicial de todo o processo. É a pessoa acreditar que ela é responsável. Enquanto ela não entender que ela é a responsável pela própria história, as coisas não vão, o processo não vai caminhar. Ela não vai ter as mudanças, porque o terapeuta não está ali para fazer aconselhamento, né, nem determinar para a pessoa, né, o que a pessoa tem que fazer. A pessoa vai ter que resolver. E ela vai ver, né, muitas vezes a gente vai ter que ficar apontando, né, fazer o trabalho chato de apontar quando ela não está sendo protagonista, quando ela está entregando para os outros a solução da vida dela.
E aí me veio... Desculpa que alguém ia falar. Não, pode falar, depois eu falo. Tá, obrigada. E aí me veio, né, quando você colocou essa pergunta, né, onde está a sua alegria, né? E aí pesa muito, né? Que aí muitas das vezes, né, eu olhei para mim, né, e achava que eu era feliz cuidando do outro, né? E eu mesma não cuidava de mim, né? E quando cai essa pergunta, né, onde está a sua alegria? Não, a minha alegria é minha. Eu que quero fazer isso acontecer. E assim, vai ficando, né, difícil cada vez que você vai refletindo sobre isso, porque assim, as decisões, essa responsabilidade, né, a gente vai se apropriando, né, e aí tudo vai mudando, né? É só um comentário como uma pergunta tão simples, né, quando ela cai a ficha, faz a gente pensar, repensar o quanto é importante, né, olhar para a gente, estar em contato, né, com a gente. Entendeu? Só um parêntese que eu queria fazer sobre isso. Tinha uma pessoa que ia falar. Quem é que ia falar? Eu, Fernanda. Oi, Fernanda. Nos exemplos que a Tânia deu sobre o Mandela e sobre o Viktor Frankl, me ocorreu assim, sobre essa questão do ser protagonista, assim, mesmo em situações difíceis deles terem ainda assim sido protagonistas. Mas o que me fez pensar foi na importância de ter uma conexão consigo mesmo, sabe? Assim, o que sustentou esse protagonismo, para mim, eu vejo um senso de propósito muito forte. Então, assim, quando não se tem clareza das próprias necessidades, do que se quer na vida, não tem como protagonizar, sabe? Então, me fez pensar nisso, assim, com relação aos exemplos que as colegas deram aqui de clientes, né? Clientes que não têm esse senso de responsabilidade sobre as próprias escolhas e de ser protagonista da própria vida, mas é porque eu percebo assim, que lá na base mesmo, no querer alguma coisa, não se sabe nem o que quer. Então, vai protagonizar como, né? Então, acho que tudo começa por essa identificação básica, essa autoconexão, né? Isso é uma pergunta, acho que talvez uma das perguntas mais perturbadoras para um cliente é você perguntar para ele o que você quer. Né? Muitas vezes ele se perde no que ele deveria querer. E no que ele não quer, né? Ele fala muito do que ele não quer. Sim, né? Que para você definir o que quer, você tem que definir automaticamente o que não quer, né? Então, isso é uma pergunta perturbadora para as pessoas. Isso me lembrou, Eliane, muito a frase do gato da Alice, né? Que é uma das frases que ela pergunta, né? Ah, para onde... Ela fala, eu tô perdida. Aí ele fala, mas para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Aí ele fala, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Isso. E Eliane, complementando o que vocês estão trazendo, né? Quando você fala dessa perturbação que a pergunta o que você quer traz, me deu muito essa sensação, né, de quanto o protagonismo na vida te traz uma autonomia e uma liberdade que muitas vezes é difícil de você conseguir lidar. Né? Porque quando você assume as rédeas da sua vida, você compra também essa ideia que você é responsável 100% por ela e você é autônomo e livre para você fazer o que você quiser com as suas escolhas. E nem muitas vezes isso não é fácil da gente conseguir bancar isso, né? Então, quanto ser livre, muitas vezes também traz junto uma sensação muito angustiante, porque quando você assume que a sua vida depende só de você, de como você reage com as situações, do que você vai fazer com que os outros fazem de você, isso também traz um peso, e esse peso muitas vezes é difícil a gente conseguir lidar, né? Então, tem as delícias e as dores também de você ser protagonista, mas
talvez a única saída seja essa, né? Não tem muito outra, né? Então, é uma reflexão que me trouxe aí ouvindo a fala de vocês. Pelo menos eu vou... Pode falar, Eliane. Não, pelo menos eu vou ter certeza que eu fiz o que eu pude. É isso. Dentro das suas próprias condições, né? Não foi imposta por ninguém. Você fez o que você tinha que fazer com as condições que você tinha. Eu costumo dizer assim, que tudo envolve assim, tudo é relação para a gente, né? Então, a gente pode pensar assim, relação envolve 100%. Então, 50% se for duas pessoas, se forem duas pessoas, 50% de um, 50% de outro. Então, assim, para que alguma coisa aconteça, é preciso dois. Eu sou responsável 100% pelos meus 50%. Então, às vezes não acontece porque o outro não entrou com a parte dele, mas eu digo, eu tentei fazer. Perfeito. Eu sou responsável pelos meus 100% dos meus 50% que me cabem dentro de uma situação. E isso, por si só, já tranquiliza, né? É isso que eu ia falar. Ouvindo a sua fala, me dá uma sensação de tranquilidade e paz. Quando você tem a consciência que você fez o seu 100% dentro do seu 50%, o que te cabe é deitar no travesseiro e dormir em paz, porque você fez a sua parte, né? Marcelo, te cortei. O que eu ia falar é que a palavra que foi ficando, tanto com o que a Fernanda falou sobre o propósito, tanto os exemplos, tanto do Viktor Frankl, do Mandela e tudo mais, e a fala da Aline também, a palavra que está muito é de coragem, porque para você conseguir bancar tudo isso, você precisa tanto de alguma forma estar certo, mas para gerar esse movimento, essa ação, você precisa confiar de alguma forma e ter coragem, às vezes, de ser esse protagonista e de fazer as coisas acontecerem de fato. É um pouco difícil, mas é um movimento necessário, né? Uma palavra que está desde o começo, assim, quando eu vi sobre a temática, antes de começar, já vinha isso na minha cabeça, de coragem, e está fazendo cada vez mais sentido mesmo, sabe? Era esse comentário. Viver totalmente não é para amadores. Não é para amadores. Total. Quem mais? Ô, pessoal, ninguém tem história para contar? Eu tenho uma história, Eliane, que pegando, acho que foi a Kátia que comentou, né, que marcou muito para ela a parte da poesia. Eu tenho uma cliente minha que ela fez um movimento muito interessante na época das festas de final de ano. Ela estava numa crise financeira bem grande, a família dela é uma família extensa, ela tem vários irmãos e tudo, e ela não tinha condições de comprar um presente, né, do comércio, vamos dizer assim. E aí ela teve a grande criatividade, né, e a delicadeza de resolver fazer uma carta para cada um da família. Então ela comprou, ela tinha esse dinheiro, isso ela conseguiu fazer, né? Ela comprou uma cartolina vermelha, aquela caneta dourada, e ela fez uma carta totalmente personalizada de agradecimento para cada membro da família. E quando ela contou isso e ela entregou isso no dia do Natal, ela falou que foi uma comoção na família inteira, né? Assim, que foi um presente de muito valor, de muito simbólico, né? Porque é isso que a gente estava trazendo aqui, o significado que aquilo tem para aquela pessoa, né? E foi uma carta, um papel e uma caneta. E ela conseguiu entregar e talvez ela marcou aí esse Natal de uma forma tão simples, né, e tão bela ao mesmo tempo, né? Então, quando você trouxe essa palavra da poesia e a Kátia também trouxe esses exemplos, né, e viu essa questão do comércio e tudo, me veio muito esse exemplo que foi muito marcante. E para ela também foi, né? Então, acho que é legal compartilhar também como isso, de fato, é um exemplo real que comoveu toda a família e foi bacana também de testemunhar isso aí que ela estava me contando. E foram momentos que a gente teve que se reinventar, né, Aline? Teve que se reinventar,
pensar no outro. A gente estava acostumado a sair, ir para o comércio e comprar um presente para a pessoa X, e aí agora tinha que olhar para o outro, né, e ver o que o outro está querendo de fato, né? E aí foi difícil, né? Não foi fácil. Isso é muito legal. É um mundo, é um mundo muito louco, né? Porque eles estão buscando humanizar as máquinas. E o ser humano está buscando se igualar às máquinas. Porque quem não olha para sentimento é máquina. Verdade. Né? E interessante isso da gente falar sobre cartas e tudo mais, porque a gente vai falar sobre a poesia, né? Como você colocou aí, e essa parte de registro, né? Da gente registrar quem nós somos, o que nós queremos, o que nós fazemos, e isso se perdeu muito, né? Na humanidade durante o tempo, e mais ainda agora, com toda essa era, né? De internet e tudo mais, e a gente fica sem história, né? Eu estou contando isso porque às vezes eu me pego, eu tenho cartões que meu pai escrevia para minha mãe. Meu pai era muito de copiar poesias e dar para ela. Então eu tenho assim um bolo assim que minha mãe faleceu e eu trouxe para aqui para casa, já tem uns 10 anos, mas às vezes eu pego para ler aquilo, quanto aquilo me conforta, o quanto aquilo me dá, sabe, me dá aquele aconchego, né? Ficar próximo deles de alguma forma. E eu vejo que hoje essa geração, talvez por isso tenha muitas questões interiores, porque essa parte poética da vida se perdeu muito, né? E isso faz com que o ser humano endureça, faz com que ele realmente se iguale a uma máquina, faz com que ele viva assim por produção, por ser, não por ser, mas por ter, né? E se impulsionando cada vez mais. E às vezes eu paro e eu fico sempre nessa fala, né? Para muitos, né? Daqui de casa, né? Minha nora e tudo mais, eu falo: viva, não sobreviva, porque eu acho que as pessoas estão mais sobrevivendo do que vivendo. Porque a vida é muito mais do que as pessoas estão vivendo hoje, né? E eu acho que elas não estão protagonizando absolutamente nada, elas estão sendo levadas por uma avalanche de coisas que saem arrastando como uma onda gigante que sai sugando tudo, né? E sai arrastando e vai impedindo as pessoas de viverem o que é para ser vivido, né? Como pessoa, como ser humano, como aquele que se relaciona, como aquele que espera muito mais assim do que é a vida, né? Eu vejo assim que as pessoas não param para ver a beleza da natureza, o cheiro das flores, a beleza de uma borboleta, que no outro dia eu estava andando na rua, aí eu vi a tadinha lá caída no chão, né? Já nos últimos suspiros da sua vida, eu peguei ela pela asinha, botei, eu falei: não, então você vai ter uma morte digna, eu vou botar você na folhinha para você morrer em paz, né? Porque senão ela ia ser pisada. Então, sabe, eu acho que você tem que parar e olhar, né? Eu acho que isso faz parte, né? E às vezes falo por mim, né? Isso me angustia um pouco, né? De ver que as pessoas estão sendo tão assim, se maltratando, né? Eu vejo que se maltratam, né? Muito em relação a isso. Então as pessoas chegam para conversar, para jogar as suas necessidades e tal, né? Quando a gente está atendendo, a gente vê isso, mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto elas mesmas se maltratam, né? Não dando, não protagonizando a sua existência, não valorizando a sua existência, o seu ser no mundo, né? A sua construção, quem eu sou, o que eu vou deixar, o que eu nem que você faça alguma coisa para ser uma luz para uma pessoa. A minha experiência de vida vai
ajudar uma pessoa, então eu vou registrar porque isso aqui vai ajudar uma pessoa. Então, isso não... A humanidade está perdendo isso, entende? Para algumas pessoas na pandemia, né, isso fez muita diferença. Algumas pessoas fizeram toda uma reavaliação de como é que era a vida delas, de como é que elas estavam vivendo, de como é que estavam se organizando, né? Para algumas pessoas conseguiram, por exemplo, até a coisa online, né? Que era qualidade de vida, né? Para algumas pessoas, mas algumas pessoas assim, estavam tão adoecidas com isso que pensam assim que o trabalho online dá para você trabalhar mais, porque você não perde tempo no deslocamento. Quer dizer, isso, a pessoa, ao invés de fazer uma transformação para melhor, né? Usar isso como recurso, né? para ampliar, pior. A pessoa faz para pior, né? Mas, de qualquer maneira, assim, algumas pessoas foram descobrindo, né? Foram parando para pensar que, às vezes, mudar alguma coisa, como a Marcele disse, demanda muita coragem, né? Algumas pessoas tiveram que ter muita coragem para fazer muitas transformações, mas o que eu acho que é mais importante embora a gente esteja falando de poesia, a gente não está falando uma visão romantizada da vida. Não é isso, né? Acho que isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente. A gente não tem uma visão romantizada, né? Falar em poesia, falar de sentimento, de humanidade. Exato. Né? E é disso. É isso. Samir, você vai falar, Samir? Já vi você fazer um monte de vezes movimento aí. Não, tá tão interessante que eu estou só ouvindo aqui. E aprendendo só. Mas, enfim, não tem nada para falar, não. Acho que do momento em que uma colega aí falou sobre ser protagonista, e ela falou na época que ela teve filho, se não me engano, eu me senti tão protagonista assim quando eu tive filho, porque era um momento tão especial da minha vida, e querido e planejado. Eu acho que é muito a nossa atitude, né? O jeito como a gente vem trabalhando, inclusive como a gente vem se preparando para as metamorfoses que vão acontecer na vida, para as transformações, para a gente não resistir tanto. Senão a gente resiste e não passa pelas transformações que a vida que vão acontecendo ao longo da nossa jornada. Mas eu estou amando aqui o nosso papo aqui. Que bom. Quem mais? Só uma última coisa, hoje eu estou faladeira pra caramba, né? Mas é que esse bom. Que bom. É que esse tema aqui, gente, vocês estão falando e vai vindo um monte de ideia, né? Mas como também que você se tornar protagonista da sua vida me dá uma sensação também de você ser íntegro, né? Você acaba sendo íntegro na sua vida, você assume totalmente o seu ser, o que você é aqui. Então, como isso tem poder, né? Como isso é forte. Quando você consegue assumir literalmente o protagonismo da sua vida, você fica forte para a vida, né? Forte para o mundo, e você fica mais íntegro. Então, acho que isso é bem profundo, né? Eu acho que me veio muito essa questão, né, da integridade, quando você acaba também assumindo o ser protagonista da tua própria vida, né? Você acaba sendo íntegro em todas as esferas da sua vida. E isso é o poder que a gente tem na nossa mão, né? Assumindo totalmente gestáltico todas as formas e áreas da nossa própria vida, né? Aline, você me lembrou de uma história que aconteceu tem muitos anos já na faculdade, que é uma das memórias que eu mais me orgulho do meu protagonismo, né? Que foi, uma vez eu tinha dado uma prova e eu nunca gostei muito de corrigir prova em sala de aula, porque eu acabava me distraindo, eu sempre errava alguma coisa, né?
sem estar me distraindo, já errava, imagina na confusão de entregar a prova, não sei o quê. E aí eu percebi lá no meio da correção que eu tinha pulado uma correção de uma questão, alguma coisa assim. Era meio ponto, né? E aí eu falei para as pessoas que ainda estavam ali, eu falei, gente, como é que eu vou fazer agora? As pessoas levaram a prova e eu sei que errei aqui numa questão e muita gente deve ter ido com menos meio ponto por causa disso. Aí disse uma menina assim, não, professora, elas já foram embora, ninguém está vendo, só tem a gente aqui. Eu digo, mas eu sei. Né? Eu sei que eu errei, ninguém precisa dizer para mim que eu errei. Então, isso para mim é uma das, se eu fosse dizer, Eliane, a galeria da sua existência. E que momentos você se orgulhou de você? Com certeza, esse é um momento que, assim, eu não me deixei que isso que você falou, e um pouco do que a Marcela falou também da coragem, né? Do não se levar pelo que é aparentemente mais fácil. Né? Deixar que o outro resolva, aparentemente é mais fácil. Né? E aí você brilhou no teu protagonismo aí nessa hora, né? Isso. Né? Bem, gente, a gente está mais perto agora do final e vem aquela última pergunta para vocês. Como é que foi para vocês? Né? O que vocês estão levando daqui hoje? Isso... O que eu estou levando é aquilo que eu já tinha falado sobre a poesia, e eu continuei pensando o quanto a não percepção das coisas, ou você passar batido, ou deixar no piloto automático, te faz perder a beleza, né? Porque poesia, de tudo que a gente falou aqui, não é beleza. É olhar e conseguir perceber a beleza, conseguir perceber nos mínimos detalhes, né, como da borboleta ali. Então, vamos dar uma morte digna para a borboleta e não deixar a borboleta passar, né, daquele jeito. Então, assim, o que eu estou levando é isso. Eu quero um propósito de resgatar, né, a poesia. Não só a poesia escrita, mas toda a beleza. Como estava a imagem, né? A imagem que eu coloquei ali era uma rosa vermelha num lugar todo preto e branco, né? Então, você conseguia enxergar a cor, ainda que aquilo tudo esteja aparentemente sem cor, né? E esse desafio de você perceber ao seu redor é muito interessante, porque quando eu faço isso, eu descubro coisas muito interessantes. Eu sempre ando de bicicleta num parque, e quando eu tenho essa consciência de não colocar no piloto automático, eu descubro coisas que eu nunca tinha visto. Depois de 2, 3 anos andando no mesmo lugar, você acaba percebendo que tem umas casinhas de passarinho no meio das árvores, que para o passarinho pousar. Mas quando você está no piloto automático, você perde realmente a beleza da vida. Isso é um exemplo simples, mas eu acho que dá para eu expandir para várias áreas da minha vida. É quando a pessoa fala, às vezes, assim, a minha vida é um tédio, sem poesia. Sem poesia. Eliane. Fale, né? A gente terminou a supervisão, falou disso, e eu atendi uma pessoa. E foi engraçado que, assim, no meio da sua apresentação agora, isso me remeteu muito a ele, porque ele estava falando de algumas coisas da família, de não ter voz, tal. E aí ele fez, como é mesmo aquela palavra? Estou me sentindo... Aí, assim, era o protagonista. Aí ele falou, eu não estou me sentindo protagonista da minha vida. E a gente falou sobre isso de ter voz, tudo, né? O quanto, assim, mesmo quando a pessoa ainda não se dá conta, mas o quanto que isso fica vazio, né? Não sabe dar cor, não sabe dar nome, não percebe a forma ainda, mas o quanto fica a sensação de vazio até procurar entender que vazio é esse, né? Que cor é essa, que voz é essa, né? E ao mesmo tempo, é esse? Pois é. E aí, assim, ele falando assim, mas se eu for falar alguma coisa, ela vai ficar mexida. Então, eu sei que ela está pensando na família dela,
né? Aí eu disse assim, e você está pensando em quem? Né? Porque ele também não está se dando... Ele falou dela estar priorizando o outro, e ele também não estava se priorizando. Né? O quanto é importante ter voz, da forma para você entender o que é que você está vivendo e poder ser protagonista. E o quanto mesmo que depois que se percebe é difícil o movimento, né? São pequenos movimentos na direção, mas o como fazer ainda é delicado. Mas muito bom, muito bom. Assim, para mim foi encaixado, porque foi uma coisa depois da outra, e você falou, eu falei, gente, foi para o meu atendimento. Quem mais? O que está levando daqui hoje? Hoje, uma pessoa me disse que ela chegou aos 62 anos, e ela está até fazendo faculdade de Direito e tal, mas ela chegou aos 62 anos e ela diz que vem uma voz sempre na cabeça dela que ela diz assim para ela, não vai mais dar tempo. E ela concluiu que não vai mais dar tempo dela viver. Aí eu perguntei para ela o que ela estava fazendo com ela mesma, que ela achava que não tinha tempo de viver, porque ela estava viva, ela abria os olhos todos os dias, ela todos os dias tem a chance de viver. Aí ela disse para mim assim que ela achava que não ia dar mais tempo dela fazer algo, dela dar certo na vida. Aí eu só perguntei para ela o que era dar certo para ela na vida. E aí tudo que ela me disse não eram coisas que faziam sentido para ela, mas eram coisas que faziam sentido para a mãe dela. E eu acho só que você precisa saber o que é dar certo para você, porque você está vivendo em função do outro, da expectativa do outro e não da sua. Até agora você não falou nada de você, tudo que você está falando que dá certo, você sempre fez referência à sua mãe. Então, ou seja, ela não tem protagonismo nenhum da vida dela, né? Ela vive sempre em função de agradar alguém. E quando as meninas falaram e hoje o que vocês falaram aqui foi toda... A live foi toda referente a isso, né? Porque eu tinha conversado com ela, eu lembrei muito dela. E quando as meninas disseram sobre coragem, eu fiquei pensando, realmente a gente tem que ter muita coragem para escolher os nossos caminhos, as nossas decisões. E eu fiquei pensando nessa massa de pão aí modelada. Eu pensei assim, realmente, e como já que a gente é essa massa, né? Que não é uma escultura fixa, já que a gente é essa massa, então a gente pode sim se impulsionar ainda mais, ter mais coragem ainda de fazer, se naquele momento a gente acha que é essa escolha que a gente tem que fazer, a gente faz, e se dali a pouco não for mais essa, a gente não fizer mais sentido, a gente tem todas as possibilidades de se remodelar e se reinventar e passar a ser outra coisa. A coragem, né? A coragem, quando a gente fala em coragem, dá a impressão que é uma coisa que nasce espontaneamente na gente, não é não, né? A minha definição de herói, né? Quem me conhece há mais tempo, sabe que de vez em quando eu tenho umas falas assim, né? Herói, para mim, é aquele que não teve tempo de fugir. Né? Então, assim, ninguém é herói porque quer ser herói. Né? A coragem vem da necessidade. Não tem uma coragem que surge do nada. Se você ficar conectado com a sua necessidade, a coragem vai aparecer. Né? Então, uma pessoa que não tem coragem de enfrentar os desafios da vida são pessoas que não prestam atenção nas necessidades que elas têm dentro disso, porque senão a coragem vai aparecer. Então, vamos tirar dessa ideia de que assim, a pessoa, né, a coragem é um dom. Não é um dom, não. A coragem é uma necessidade. Surge do aperto. Voltou na minha cabeça agora quando a gente falou sobre o barro, acho que foi a Kátia que falou sobre o barro, e que pensando é a coisa mais rígida de alguma forma, né, que a gente consegue ver, mas que de fato dá para você remodelar.
Então, pensar que, às vezes, até em situações que a gente fala, nossa, parece impossível, isso é completamente inflexível, não dá para fazer diferente, mas dá, né? E o barro é um exemplo disso. Claro que são processos, a gente precisa ir molhando um pouquinho de cada vez, senão, sei lá, pode desabar tudo, sair do formato total, mas que dá para fazer. Então, até um exemplo assim, né? Mas o que eu tô falando, principalmente, acho que é um recado para mim mesma, de seja corajosa. E é isso. Preste atenção no que você quer, que a coragem vem. Muitas reflexões, né? Muitas reflexões, e acho bem importante, né? Como a gente se disponibilizar e às vezes até mudar, né? Hora eu gosto de um rock, hora eu vou querer um sambinha, mas está tudo bem. Importante você estar presente dentro de você e saber o que você quer com o que você está fazendo com você, né? Quando eu ouvi vocês falando, me chegou muito isso, muito fortemente, né? A disponibilidade de você pagar o preço, de ser autêntica com você mesmo, até porque as consequências, quem vai sentir é você, né? Não é o outro, né? Então, isso pode te dar uma responsabilidade ainda maior, né? Então, bem legal, né? Bem legal essas reflexões, bem legal essa troca. Valeu muito. Complicado, muito complicado, mas simples assim. O que você quer, o que te faz feliz. Né? Isso são as perguntas básicas. Onde está a sua alegria? De encontro a elas, né? Essa é a questão também. Às vezes a gente identifica, a gente sabe, mas a gente não vai de encontro. Por isso, esse movimento da coragem, né? Porque coragem é agir com o coração. Não é se afastar do medo, enfim, mas esse movimento é de você ir de encontro com aquilo que você quer. E é um conflito muito comum, e pelo menos para mim acontece, eu vejo muita gente relatando isso, que às vezes a pessoa não vai até onde ela quer, né? Seja por diversos motivos. Então, é realmente o que você falou, né? A coragem, ela surge quando você decide encarar e ir para aquele caminho, né? É quando você decide o caminho que você quer e banca, né? Essa autenticidade que a Rosana também falou. Então, realmente, é isso. Muita coisa para levar para a terapia. Gente, espero que esse encontro tenha sido importante, né? Que tenha mexido com algumas coisas, que tenha sido servido para crescimento pessoal, para crescimento profissional. E espero vocês no dia 21 de maio. 21 de maio, para a nossa jornada presencial. Muito bom estar com vocês de novo e até daqui, depois da jornada, até daqui a um mês, mais ou menos, né, com outros encontros, tá bom? Gente, boa noite. Liane vai tirar uma foto? Eduardo, tirou a foto, Eduardo? Não tirei. Quer tirar agora? Dá tempo. Vamos embora, vamos tirar foto. Apareçam, gente, por favor. Podemos? Foi. Mais uma. Pronto. Isso. Obrigada, Eduardo. Obrigada, gente. Nada. Beijo para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, beijo. Tchau. Boa semana. Tchau, Boa tchau. noite. Boa semana. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.